Olá, alunos, Escola Universo, alunos do ensino médio, mais uma vez o professor Dionísio. Hoje começando um pouco a nossa aula de forma diferenciada, né? Normalmente eu costumo aparecer, mas hoje nós iremos diretamente para não perdermos tempo, até porque essa aula cada aula ela tem sua devida importância, né? Mas o nosso tema hoje ele trata, digamos assim, de algo especial, não é? Por que, professor? Porque, digamos que nós iremos tratar de ingredientes que não podem faltar no texto, tá? Isso vocês vão entender ao longo do tempo, mas desde já deixa eu mostrar para vocês que nós estamos no capítulo 13, tá vendo aqui, ó, capítulo 13, no módulo 5. Hoje nós iremos tratar de redação, né, produção de textos, e iremos falar sobre a micro e a macroestrutura textual. Nós iremos passear, digamos assim, né, da forma menor e maior do texto. E os mecanismos de coesão, tá? Mecanismos de coesão. O que é mecanismos? Mecanismos são digamos que seja uma combinação, não é, de algo que possa fazer funcionar, que possa dar movimento, né? Diríamos também que colaboram para uma estrutura, tá? Mecânica, né? Isso a gente está falando da situação física, né? Mas do ponto de vista de um texto, a gente pode dizer que mecanismo é o que eu tenho para combinar e fazer o desenvolvimento e colocar em prática todo o meu desenvolvimento. Então é o que nós iremos tratar de mecanismos de coesão, né? Então, assim, é um tema que vocês necessitam, né, de estarem bem atentos, tá? Para que a gente possa ter um entendimento bastante eficaz. Bom, eu já sei que mecanismo são peças, né, peças que eu possa inserir no meu texto, tá? E ali fazer a coisa andar, né? Desenvolver. E coesão, mecanismos de coesão. Diríamos, né? Ou podemos, através de pesquisas, dizer que constitui a coesão, ela é uma consistência, né? É uma consistência de algo. Como a gente está falando de um texto, então é a consistência de um texto, tá? Digamos que seja uma unidade, tá? De pensamentos coerentes, tá? Então, vai o sentido de mecanismo e de coesão. Então, vamos lá, abrir aqui a nossa primeira página. Em alguns momentos vocês podem perceber a câmera, né? Em movimento é para que possa posicionar para um desenvolvimento maior para vocês, tá? Então vejam, gente. Primeiro a gente tem essa imagem aí, tá? Deixa eu diminuir aqui. Nós temos essa imagem aqui, ó, de um casal numa ponte, certo? E esse casal, eles estão, de certa forma, tendo uma comemoração, né? Perceba que essa imagem aqui é um complemento da imagem anterior. Existe um coraçãozinho, né? A moça, né? A companheira segurando um coraçãozinho, eles estão de mãos dadas, não é? E numa cena de amor, né? Numa ponte, percebamos aqui, ó, a continuidade da ponte, tá? A continuidade aqui das montanhas. Mas aí percebam que
nesse texto aí, eles podem sim combinar com palavras, né? Mas aqui está faltando as articulações nas cores, né? Se a gente imaginar, toda essa paisagem aqui, ela é verde. O rio aqui, ó, que corta essa ponte, ela tem uma certa claridade, né? Tem uma tonalidade mais azul. E aqui as montanhas, aqueles verdes, né? E essa imagem aqui praticamente distorceu, né? Um pouco. Bom, é isso aí que nós iremos tratar, né? Porque se nós percebermos mecanismos de coesão, vamos a essa definição aqui, para vocês entenderem. Então vejam, vou arrastar aqui a câmera para que vocês possam compreender melhor, tá? Eu peço desculpas, mas é que hoje, para que eu pudesse preparar essa aula, infelizmente faltaram, né, alguns recursos, mas a gente vai se reinventando, né? Então vamos ver aqui mecanismos de coesão 1. Vejam, para que os nossos textos sejam coerentes, combinamos palavras, articulamos imagens, sons, símbolos e gestos. Dessa forma, um texto pode ser constituído de múltiplas linguagens verbais, seja oral ou escrita, ou não verbais. É importante compreender que a coerência se dá por meio de uma conexão indissolúvel entre cada parte que compõe um texto. É por isso que a construção do sentido não ocorre de forma fragmentada, ou seja, de forma separada. E que cada texto não é uma simples somatória de imagens e palavras, mas um todo produto de interação de interlocutores. Na montagem fotográfica, ao lado, o artista belga Ben Heijn uniu o real à ficção, criando um conjunto coerente e dotado de sentidos. Vejam, descreva a imagem e explique que sentido é associado, feito pelo que o artista ele quer transmitir, né? Então vejam, vamos voltar aqui na imagem. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu diminuir aqui. Tá vendo? E aqui a gente percebe, ó, tá vendo? Uma continuidade, certo? E aí o que será que esse autor ele quis demonstrar, né? Mas vamos adiante. Eu já sei que a questão do mecanismo, tá? Da coesão, certo? É que os nossos textos, para que eles sejam coerentes, precisamos articular, sejam imagens, sons, símbolos, gestos, tá? Enquanto que nós estamos falando de textos, então imaginemos a escrita, certo? Vamos passar aqui na próxima página. Bom, aí eu chego no primeiro tópico de mecanismos de coesão. Eu tenho, deixa eu afastar aqui, eu tenho o texto. O que é um texto? Bom, no livro, no capítulo 13, na página 6, diz que, apesar de muitas discussões e questionamentos, não há entre os estudiosos um conceito unânime sobre o que é um texto. O que sabemos com certeza é que o texto não é um simples aglomerado de imagens, palavras ou frases, sentidos isolados e incoerentes. E não é preciso ser um estudioso da língua para chegar a essa conclusão. Muitos autores consideram que texto é um tecido estruturado, uma teia, ou seja, há dependência entre as partes. O texto, seja não verbal ou verbal, oral ou escrito, é um meio de comunicação empregado de acordo com o contexto social e histórico e revela as ideias de um grupo no momento em que foi produzido. Ele reconstrói o mundo em que vivemos, não apenas o refletindo, mas também carregando consigo uma intencionalidade comunicativa. Assim, uma fotografia, uma receita culinária, uma poesia, um artigo científico, uma música, uma obra de arte ou uma expressão oral podem ser textos. Bom, em cima disso aí, eu trouxe uma contribuição que, para vocês,
será importantíssimo, tá? Então, resumindo aí, certo? Sobre o texto, vejam. Ele diz aqui que há muitas discussões e questionamentos. Mas se nós imaginarmos, texto em si, ele pode parecer que essa definição, gente, seja uma tarefa simples, tá? Por isso que o autor ele diz aqui, ó, que há muitas discussões e questionamentos, porque vários linguísticas, certo? Vários linguísticas, eles trazem a sua visão acerca do texto. Mas em si, né, de uma forma bem enxuta, podemos dizer que o texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então veja, texto a gente pode definir, certo? E há, de certa forma, essa definição, que é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então, para que aconteça uma interação textual, é de suma importância, né, que o texto ele tenha o autor, logicamente o texto, e o próprio leitor, certo? Então, partindo dessa definição de que texto é uma unidade de sentido, que obviamente é produzida por alguém, ou seja, por um autor, e interpretada também por alguém, ou seja, por um leitor, então a gente percebe que o texto ele pode ser verbal e não verbal. Texto verbal são aqueles escritos com palavras. E não verbal são aqueles textos que a gente encara como pinturas, fotografias, né? Os exemplos que a gente tem num texto sonoro, né? São as músicas instrumentais, né? Que a gente pode dizer que é um texto não verbal. E também o texto misto, né? Então veja, o texto ele pode ser verbal, não verbal e pode ser misto, certo? Só dando uma bem por cima sobre texto, tá? E ainda dentro do texto eu posso ter o texto literário e o texto não literário, certo? Então veja o quanto que o texto, a definição de texto e características, ele pode trazer para nós estudiosos da língua portuguesa. Eu já sei, certo, que texto ele significa a unidade de sentido produzida por alguém. Quem é esse alguém, professor? Autor e o leitor, tá? Que vai ser interpretada pelo leitor. E aí a gente tem o texto verbal e não verbal, como também o texto misto. E aí eu parto também para o texto literário e texto não literário, certo? E ainda a gente tem os gêneros textuais, que de certa forma compõem esse time, certo, do texto, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa aula, aí a gente chega até a coesão e coerência. Bom, coesão e coerência. Como definir coesão e coerência em textos verbais? Ele diz aqui, ó. Há autores que não separam esses conceitos, mas, para uma melhor compreensão, vamos analisá-los individualmente. Vejam, coesão trata-se da conectividade necessária entre as palavras. Coerência trata-se dos recursos semânticos utilizados pelo locutor ou dos fatores cognitivos, deixa eu levantar aqui, que incluem que o leitor, receptor, absorve de um texto e seu conhecimento prévio a respeito do tema apresentado. Então veja, a coesão por si só, ela tem a ver com toda a estrutura do texto, certo? Quanto da utilização adequada de palavras para que a gente possa construí-lo, tá? Então veja, é importante que a gente saiba que para o uso adequado da coesão, eu preciso entender as questões de conjunções,
advérbios, pronomes e outros elementos, tá, que compõem essa coesão, certo? Então veja, para isso aí, para que você, a gente está na aula de redação, mas vejam, quando se trata de conjunções, advérbios, pronomes e outros elementos linguísticos, eu preciso de dominar a gramática. Então você precisa de ter o conhecimento da gramática. Vejam, eu já sempre falo nas aulas de língua portuguesa, certo? Que a gramática, ela não pode ser utilizada apenas como fonte de conhecimento da língua portuguesa, tá? Esquece isso. Nós estamos falando de coesão e de coerência. Mas, para que eu possa ter o domínio amplo das questões de coesão, do qual nós estamos falando, é necessário que eu possa ter esse domínio da gramática, certo? Na escrita, tá certo? Quando eu tenho o meu conhecimento, né? A minha estrutura gramatical dominada, então as questões de coesão você vai entender muito melhor, tá? Aí vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, tem aqui um próximo exemplo, mas antes disso aí, eu queria mostrar para vocês aqui um texto. Eu trouxe um texto, certo? Que posso até mandar para vocês depois, tá? Mas achei bem importante, importantíssimo, para que a gente pudesse compartilhar aqui e entender bem as questões da coesão, tá? Então vamos lá. O texto é Os Urubus e Sabiás. Vejam, vamos ler aqui o texto rapidamente. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores, e para isto fundaram escolas e importaram professores. Gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão de mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamavam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta invadida por bandidos de pintacilgos, tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Deixa eu baixar aqui. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam, simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem... Bom, aí o texto vai até aí. Agora vamos fazer uma breve análise desse texto, né? Esse texto ele traz uma importante contribuição em relação à coesão. Por quê, professor? Vejam, o texto, né, que nós acabamos de ver, eu posso mandar para vocês, certo? Mas ali a gente tem marcadores, certo? Que trazem a coesão, né, em si. Vejam, a gente pode comprovar que o texto não é apenas uma soma ou sequência de frases isoladas, como nós vimos lá no começo da nossa aula.
Então veja, quando ele diz que tudo aconteceu, que tudo é esse, né? Ele fala aqui, ó, veja, se você observar aqui, tudo aconteceu numa terra distante. Que tudo é esse? Que foi que aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Ele diz aí, temos o termo isto, e para isto fundaram as escolas. Então vejam aqui, ó. E para isto fundaram as escolas e importaram os professores, certo? E aí vai mais uma observação. Qual é o sujeito dos verbos fundaram, importaram, gagarejaram, mandaram, fizeram, tá? E é o mesmo que teriam, certo? Analisando esse texto aí. Aí ele diz assim, ó: fala-se em quais deles? Deles quem? E depois, quem são os outros? Qual é o referente de eles, tá? E aqui, ó, no número 4, ele diz assim, foi assim que, veja, esses termos destacados aí, certo? Eu trouxe para que a gente possa perceber esses, digamos assim, recursos de coesão textual, tá? Então, mesmo, para, mas, foi assim que. Então, tudo isso contribui para uma coesão textual na sua redação. Vejam, gente, nós estamos tratando de redação, mas a redação em si, ela não tem uma receita, certo? Para que você possa tirar nota 1000 no Enem. Não existe uma receita, tá? Nós damos, não é, as diretrizes, tá? Mas fica também a criatividade do aluno. Então, como nós estamos tratando da questão da coesão textual, certo? Então, a gente sabe que coesão trata-se da conectividade necessárias entre as palavras. E aqui, ó, mesmo contra a natureza, e para isto, tá vendo? Foi assim que, então, voltando lá no termo da coesão, são as conectividades necessárias entre as palavras, frases, para que se estabeleça uma relação de sentido. Então, tenha a coesão como isso, a questão da conectividade, certo? Nós estamos falando do mecanismo de coesão. Começamos pelo texto, vimos o significado do texto, e para que o texto ele possa obter o sentido, é necessário que a gente tenha a coesão e a coerência. Eu já sei que a coesão é a conectividade necessária entre palavras ou entre frases para que se estabeleça uma relação de sentido. Tá certo? Entendidos até aí? Vamos agora para a coerência, certo? O que é a coerência, professor? Já falamos, tanto de um quanto do outro, certo? E aí, a coerência, gente, ela organiza as ideias de uma forma lógica. Veja que aqui ele diz: trata-se de recursos semânticos utilizados pelo locutor e dos fatores cognitivos, que incluem o que o leitor receptor absorve de um texto e seu conhecimento prévio a respeito do tema apresentado. A coerência está relacionada ao nível macroestrutural do texto, ou seja, a maneira como se compreendem as partes. Então, quando eu digo que a coerência é a organização das ideias, certo? Ele diz aqui, ó, maneira como se compreende. Você só vai compreender algo, certo? Se estiver organizado de uma sequência lógica. Aí, vejam, mesmo nesta organização de ideias e de uma forma lógica, o texto ele precisa estar escrito de forma correta, com ideias interligadas para que se possa fazer o sentido.
tá? Por exemplo, eu tenho aqui, na minha casa eu tenho um cachorro, certo? Quer dizer, na casa da minha mãe, né? Então, se eu digo assim, os cachorros em minha casa têm asas e voam por toda parte. Veja, essa estrutura, mesmo que ela esteja correta, você já viu algum cachorro voar, né? Será que você já viu? Né? Nós nunca vimos, né? A não ser que seja um conto, uma ficção. Aí sim dá para gente entender que o cachorro ele voa, tá certo? Mas quando se eu disser assim, na minha frase, né? Os cachorros em minha casa ou na casa da minha mãe têm asas para voar por toda parte. Veja que essa frase ela não tem tanto sentido, a não ser que seja uma ficção, tá? Então, ainda falando da coerência, certo? A coerência ela traz uma forma de organização das ideias numa sequência lógica. E para isso nós temos os elementos da coerência. Que elementos de coerência são esses, professor? É quando eu preciso eliminar as ambiguidades, é quando eu preciso adequadamente utilizar os conectivos, é quando eu venho evitar contradições, tá? É quando eu evito trechos que sejam irrelevantes fora do contexto, tá? É quando eu tenho a sequência, eu preciso de estar atento a esta sequência, certo? E eu tenho que seguir aquele gênero textual do início ao fim. Então, quando eu estou falando de uma dissertação dissertativa argumentativa, eu tenho, certo, que seguir o modelo do início ao fim, tá? Então, lembrando, gente, já vimos, estamos vendo, né, elementos da coesão, passamos, tá, pelo texto, vimos o significado de texto, certo? Depois vimos que texto ele pode ser verbal ou não verbal, literário ou não literário, e aí eu chego até os gêneros textuais ou tipos textuais. Partindo daí eu chego até coesão e coerência. A coesão é a conectividade entre palavras ou frases, certo? E coerência organiza as ideias, elas são entrelaçadas, certo? E aí, para isso aí, a gente precisa também ter essa diferença, né? Existe sim uma diferença entre coesão e coerência. Veja, se a gente começar a raciocinar dessa forma, coesão é o tecido no qual está contido o texto e os fios, tá? Para que você possa internalizar isso. Eu tenho uma coxa, certo? De tecido e ali ela está inserida num texto e todos os fios. E a coerência, ela vai alinhar o sentido dos fios, fazendo com que tudo esteja organizado. Tá claro, gente, essa questão, tá? Vejam só. No texto, imagine um texto, tá? E aí eu tenho a coesão, certo? A coesão é um tecido no qual está ali a ser costurado, tá? É um tecido que está ali a ser costurado. Mas para que ele possa ser costurado, eu preciso de mecanismos, tá? Então, o tecido, ele só é costurado por quem? Pela costureira, não é isso? Então, aonde está a organização desse tecido? É a coerência, que chega com a agulha, alinha toda a questão dos tecidos e vai deixar tudo arrumadinho. Tá certo, gente? Tá certo? Vamos em frente? Então vamos lá. Bom, partindo disso aí, deixa eu dar uma pausa aqui que eu acho que o tempo na câmera ele vai parar. Deixa eu só um minutinho só, gente. Bom, gente, então voltando aqui vai uma visão do texto, tá?
Vejam, texto, e aqui eu tenho os interlocutores. Quem são os interlocutores? Aqueles que participam da conversa, que interagem no texto, tá certo? Necessariamente pode ser o autor e o leitor. E dentro desse texto existem os participantes. Então a gente tem os interlocutores. Aí, dentro do texto, eu tenho uma finalidade comunicativa. Você vai dissertar, certo? Um texto e você tem um objetivo. E isso varia de acordo com o tipo textual que você vai praticar, tá certo? Então, depois dessa finalidade, de acordo com o tipo textual, se for um artigo de opinião, você vai expressar a sua opinião, né? Se for uma receita médica, você vai receitar um medicamento, tá? Então, de acordo com o tipo textual, certo? É que você vai ter a sua finalidade comunicativa dentro daquele contexto, certo? Contexto sócio-histórico é digamos, aquele texto onde você pode trazer uma historicidade de acordo com o tema que você vai trabalhar, tá? E aí eu tenho coesão e coerência, que nós estamos vendo, as formas de composição, tema e sentido, recursos linguísticos. Então vejam, gente, isso aqui, certo, compõe o texto. Você vai receber esse material, tudo isso compõe o texto. Então é necessário, vejam que há uma interligação, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é como se fosse aquela maquininha, né? Uma coisa mecânica, onde eles se complementam um ao outro, tá vendo? Quando aqui, ó, um vai encaixando no outro, tá vendo? E por aí vai. Então, vamos passando aqui. Aqui é a atividade,